Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio está na iminência de confirmar o seu acesso, o seu retorno à primeira divisão do futebol brasileiro, e a pergunta que se impõe é a seguinte: o Grêmio efetivamente está analisando o trabalho do técnico Renato Gaúcho? Ou melhor, os candidatos à sucessão do presidente Romildo Bolzan estão olhando para isso de forma criteriosa ou já tem uma definição pré-estabelecida? Eu quero conversar com você sobre isso neste meu vídeo que tem o apoio da Marquespan, a maior fabricante de pão francês do país. A Marquespan fabrica 10 milhões do chamado pão cacetinho todos os dias. Marquespan, patrocinadora oficial da dupla Grenal, uma empresa que também investe no futebol feminino. Então, em nome de Marquespan, eu estou rodando a vinheta e na volta a gente analisa o trabalho de Renato, como os candidatos à sucessão de Bolzan estão olhando para isso. Renato vai recolocar o Grêmio na Série A do futebol brasileiro, eu tenho plena convicção. Apesar da derrota na última sexta-feira, a situação segue, digamos, confortável. O Grêmio está 6 pontos à frente, acima do primeiro time fora do G4. E entre o Grêmio e este time estão ainda posicionados Bahia e Vasco. Cruzeiro já desgarrou, já venceu a Série B. O Grêmio é o segundo colocado com 53 pontos. O Ituano é o primeiro fora do G4, é o quinto colocado, tem 47, 6 pontos. Separam, portanto, o Grêmio deste Ituano. O Grêmio que tem agora, nesta terça-feira, em casa, um jogo contra o CSA. Mais uma vitória se anuncia para o Grêmio dar um passo realmente muito grande rumo à Série A do futebol brasileiro. Mas e Renato? Ele fica para 2023? Bom, o próprio treinador revelou na semana passada que já foi procurado por 2 dos candidatos à presidência do clube, a sucessão de Romildo Bolzan. Alberto Guerra e Odorico Roman, que trabalharam com o Renato no começo da gestão de Bolzan, já procuraram o treinador para tratar de renovação de contrato. E aí a pergunta que se impõe é esta: eles estão avaliando esta performance de Renato? Os resultados em relação ao antecessor Roger Machado não mudaram muito. Renato serviu, pelo menos até agora, para interromper uma sequência ruim de 4 jogos de Roger Machado. Mas quando ele chega, o Grêmio está dentro do G4. É verdade que agora melhor posicionado. Mas em 4 jogos de Renato na Casa Mata, teve um jogo à distância que ele estava no Rio de Janeiro, tinha sido anunciado um dia antes. Vamos colocar os 4 jogos de Renato na Casa Mata. 2 vitórias em casa, jogos importantes contra o Vasco e contra o Sport, e 2 derrotas fora, contra o Novo Horizontino e também agora sexta-feira contra este mediano Sampaio Correia. Ou seja, o Grêmio de Renato é muito parecido com o Grêmio de Roger. Vence em casa, tem dificuldades fora de casa. Talvez Roger mais empatasse do que perdesse, ainda que a amostra de Renato seja pequena. E agora teremos aí faltando 6 jogos para o Grêmio. Em 3 jogos o Grêmio deverá decidir o seu acesso, porque nesta terça recebe o CSA às 7 da noite na Arena. Depois do sábado, um jogo importante contra o Londrina. O Londrina é o 6º colocado. O Londrina tem 46 pontos, está 1 pontinho atrás do Ituano. O jogo é lá no Paraná, sábado às 4h30 da tarde. E depois, no outro domingo, dia 16 de outubro, o Grêmio recebe o Bahia. E nesta sequência de 3 jogos, isto deve ser suficiente para o Grêmio confirmar o seu acesso, desde que faça os resultados. Vençam o CSA, empate com o Londrina, e talvez isso só já seja suficiente. Se o Grêmio tropeçar, bom, aí vai acender uma luzinha laranja ali no painel. Do ponto de vista de rendimento dentro de campo, não vejo nenhuma evolução em relação a Roger Machado. Do ponto de vista anímico, sim. O Renato mudou isso, e mudou interrompendo uma sequência de 4 resultados ruins. A gente não sabia como o Roger persistiria. A chegada de Renato trouxe este fato novo, que mexeu com o vestiário. Mas de performance dentro de campo, observe o resultado de 4 jogos. Por isso eu questiono se Odorico Roman e Beto Guerra, entre outros candidatos que poderão se fortalecer na eleição do Conselho agora na metade do mês de outubro, e mais algum nome possa surgir para ir para disputar e tentar ir para o pátio junto ao voto do associado lá na metade de novembro,
é se há uma avaliação criteriosa, minuciosa de Renato, ou se tanto o Odorico Roman quanto o Beto Guerra já têm um conceito pré-estabelecido. Será Renato técnico de 2023, independente do que aconteça agora dentro de campo, bastando para isso que ele confirme o acesso. E observem que, além de uma performance dentro de campo, o Renato já tem sinalizado para estes pré-candidatos à sucessão de Bolzan como ele quer o departamento de futebol funcionando. Ou seja, ele dá as cartas, ele dá as ordens. O Renato desta vez escancarou isso. Tanto é que o presidente Bolzan nem colocou um vice de futebol, porque sabe que Renato tem este comando. Ele lhe concedeu folga sexta, sábado, domingo, deu folga sábado e domingo para os jogadores, diminuiu o tamanho do time para jogar contra o Sampaio Corrêa no Maranhão, o Grêmio acabou batido e isso deu uma balançada aí, as críticas voltaram. O Renato preocupado em se posicionar politicamente na véspera da eleição geral do país, e isso é legítimo, ele tem esse direito. Há uma curiosidade aí, né, que o candidato dele não é o mesmo candidato, por exemplo, do partido do presidente Romildo Bolzan, que já foi inclusive desclassificado, não vai para o segundo turno. O Renato também preocupado em exibir marca de casa de apostas. O Renato que não usava boné antes, agora a todo instante aparece de boné nos treinamentos, nos jogos, nas entrevistas. É este o Renato que o Grêmio recontratou. E isto serve para Odorico Roman e para Alberto Guerra, com o Renato mais uma vez dando as cartas e mandando do departamento de futebol para baixo? Ou o Renato está sendo avaliado e será entrevistado? O que não me parece o caso. Até porque descartar Renato a esta altura da eleição significa perder votos com o associado. Porque o Renato tem o apoio, pelo menos da ampla maioria, da torcida do Grêmio. Eu digo da ampla maioria, mas não de todos. A gente observa isso pelas manifestações nas redes sociais. E quando o Renato deu folga ao grupo e para ele próprio, o Renato foi criticado por uma parcela da torcida. O Renato é este treinador que é o maior ídolo do clube, que sacode o vestiário, mas que deixa bem claro, quem manda no departamento de futebol é ele. Odorico Roman, Alberto Guerra, outros candidatos também irão terceirizar o departamento de futebol para o Renato? Esta pergunta será respondida na eleição gremista e talvez alguns dias depois. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Se quiserem participar dos comentários, todos vocês são bem-vindos. O vídeo é em nome da Marquespan, patrocinadora oficial da Dupla Granal, empresa que investe no esporte, investe no futebol feminino, a maior fabricante do chamado pão cacetinho, o pão francês. Os caras da Marquespan fabricam todos os dias 10 milhões de pães cacetinhos. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.